Hello, welcome to English for Enem. Esta é a aula 4 da nossa série de vídeos voltados para os alunos do IFMA que farão a prova do Enem de língua inglesa. Eu sou a professora Simone Maranhão e vamos conversar sobre algumas estratégias de leitura que ajudarão vocês a compreender melhor a prova de 2017. Retomando um pouco, gostaria de lembrá-los que na aula 3 abordamos a identificação de tempos verbais e possessivos e ainda a primeira parte do assunto de formação de palavras. Nesta aula 4, trataremos dos conhecimentos prévios, como estratégia de leitura, e também da identificação de cognatos, prefixos e sufixos e pronomes indefinidos. Observem por um breve tempo essa primeira questão de 2017 proposta aqui. Sobre o que esse texto trata? Bem, aqui não há imagens ou título para nos auxiliar. Um nome próprio nos chama a atenção. Frida. Você já ouviu falar em Frida Kahlo? Frida Kahlo foi uma pintora mexicana muito famosa. Ela criou muitos retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos culturais do México. Considerando sua história de vida, tornou-se uma figura emblemática das vozes feministas a partir dos anos 90. Como estratégia inicial, sugiro lermos apenas a primeira frase. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Uma das coisas que me fez uma grande impressão, uma incrível impressão no filme da Frida foi o seu conforto e a sua celebração da sua própria beleza. Percebemos que esse é um texto de opinião. Ele relata a opinião do leitor sobre o filme Frida, de 2003, que retratava a vida de Frida, seus conflitos pessoais e amorosos, sua saúde frágil e seu processo criativo. Assim, é possível perceber a importância de trazer seus conhecimentos prévios acerca do mundo, mesmo antes de continuar a leitura do texto. No inglês, para fins específicos, chamamos isso de background knowledge. Ao se utilizar do background knowledge, você se aprofundará na leitura a partir de algumas expectativas, ou seja, já preparado para o contexto. Ainda, você será capaz de fazer inferências para a construção de informações que não são explicitamente apresentadas no texto, nem para o leitor. Quanto mais você ler sobre assuntos diversos, assistir a filmes, documentários e canais de notícias, mais amplo será seu repertório de informações. Seguimos para o enunciado e as alternativas. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular ou recriar-se por meio da pintura. Já havíamos compreendido a primeira frase do texto. Uma das coisas que causou uma incrível impressão em mim sobre o filme da Frida foi o seu conforto com e a celebração da sua própria beleza, own unique beauty. Essa expressão on, ela aparece em diversos momentos do texto e ela significa sua própria beleza única. E mais embaixo nós temos she fully inhabited her own unique gifts. Ela completamente habitou ou dominou seus próprios dons únicos, particularmente sem se preocupar com o que os outros pensavam. Ela era magnética e bonita no seu próprio jeito, do seu próprio direito de ser assim, digamos, né? E ela pintou por anos sem um sucesso comercial nem ser descoberta, mas expressando a sua dor interior, sua própria dor interior. Olha novamente, her own inner pain. Não só sua dor, mas sua alegria, joy, family, love and culture. Mais embaixo nós vemos essa expressão novamente, her own unique vision.
Então, a sua própria visão única. Esse único e próprio ficou meio redundante, mas a ideia é para enfatizar mesmo. Her ability to stand firmly in her own truth. Novamente, né? Sua habilidade de manter-se firme, de se manter firme na sua própria verdade, foi a que acabou fazendo com que ela fosse bem-sucedida, se tornasse, ganhasse sucesso no fim. Por essa expressão que se repete, pela forma como ele se refere a ela não ligar para os outros, ela ter uma beleza única, singular, desde a primeira frase, a gente já pode concluir que a opção D é a opção correta. Do texto sobre o filme Frida, retiramos alguns exemplos de palavras formadas por prefixos e sufixos. Entender como as palavras se formam ajuda a aumentar o seu vocabulário. Veja o exemplo ao lado. O cognato comfort é a palavra raiz. Quando acrescentamos o sufixo able, por exemplo, formamos comfortable. Esse sufixo able é usado para fazer o ável ou ível do português. Comfortable, confortável. Mas, ao adicionarmos o prefixo un, negamos a ideia anterior. Comfortable, confortável. Uncomfortable, desconfortável. Entenderam a importância de aumentarmos o nosso vocabulário pelo uso de sufixos e prefixos? Por isso, trouxemos mais alguns para vocês, além daqueles já apresentados na videoaula anterior. Vamos começar pelos prefixos. Irresponsible, illegal, unlocked. Todos esses três prefixos aí nos dão a ideia de negação. Responsible seria responsável, então irresponsável. Legal, illegal. Locked, trancado, fechado, né? Seria unlocked, uma coisa que está destrancada, ok? E temos alguns outros de negação também que você poderá visualizar posteriormente. Prehistorical, assim como no português, dá uma ideia de uma coisa pré, então pré-histórico. Overdose, uma overdose de um medicamento poderá matar uma pessoa, concordam? Assim, tudo que é over é acima do desejado, é exagerado. O próximo prefixo apresentado é o mis. Misunderstand. Mis é usado para indicar um engano, um erro. Nesse caso, mal compreender, misunderstand. Ser mal compreendido seria misunderstood, que é inclusive uma música do cantor Bon Jovi. Voltemos agora a nossa atenção para os sufixos. O sufixo li transforma o substantivo ou adjetivo em um advérbio de modo. Fully, completamente. Particularly, particularmente. Absolutely, resolutely, firmly. Todos eles com essa ideia do advérbio de modo mente, com o sufixo mente do português. Ability, or nationality. O sufixo em português, que seria correspondente ao it do final, seria o dade, habilidade, nacionalidade. No exemplo seguinte, notem como o substantivo beleza, beauty, foi transformado no adjetivo belo, beautiful, pela adição do sufixo full. Também é necessário perceber que o full seria o oposto do less, que vimos na videoaula anterior, com exemplos como homeless or wireless. Então, onde temos full, está cheio de, nesse caso, cheio de beleza. Success, successful, cheio de sucesso, bem-sucedido, que seria o oposto do less. O less é ficar sem. No caso do homeless, você está sem casa. Se trata de uma pessoa, no texto anterior se tratava de uma pessoa sem teto, né? Para concluir, chamamos sua atenção para a palavra womanhood, que traduzimos como feminilidade. Aqui a tradução, ou tentar encontrar um padrão de tradução correspondente ao português, não irá ajudar muito. É importante entender que hood
dá uma ideia de agrupamento. Podemos pensar em womanhood como o que caracteriza as mulheres, o que une as mulheres numa espécie de característica comum, né? Que seria essa nossa feminilidade. Brotherhood, em fraternidade, o espírito de união entre os irmãos. Neighborhood, vizinhança, e aí nesse mesmo sentido. Apresentaremos a próxima questão de 2017 escolhida. As primeiras informações já estão dadas. Trata-se de uma carta com o título Children and Guns. Inserimos uma imagem para ajudar vocês. Children é o plural de child, crianças, e guns são armas. Observe o texto completo. Esta é uma carta ao editor, como aconteceu na prova de 2019. Ela foi escrita para dar uma opinião sobre um artigo encontrado em uma das matérias publicadas anteriormente pelo jornal The New York Times de 2013. O título da matéria era Girl's Death by Gunshot is Rejected as Symbol. A morte da garota por tiros é rejeitada como um símbolo. Será que essa opinião é positiva ou negativa em relação a essa matéria publicada anteriormente? Algumas palavras nos dão essas dicas. Abhorrent, abominável, tragic, trágico, irresponsible, irresponsável, lethal, letal. Vamos à questão. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkittsville, a autora da carta, enviada ao New York Times, busca reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido, apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas, ou reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Voltaremos ao texto, mas já tendo em mente o universo das alternativas. Espero que tenha conseguido compreender um pouco. Vamos compreender mais ainda trabalhando as questões. De acordo com o texto, a autora busca reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. No fim do texto, ele diz assim: But to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. Mas você descartar isso como um simples acidente deixa aberto para potenciais muitos outros acidentes acontecerem. E acidentes entre aspas. Então, nesse caso, ela está fazendo o oposto do que a letra A informa. Ela está reconhecendo isso não como um fato isolado, mas como alguma coisa que poderia ser evitado. A B diz, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. Ela relata o fato da menina de 2 anos ter sido baleada pelo irmão de 5, mas não julga. Ela fala aqui, tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. Então, ela está apenas relatando que foi um tiroteio, né, trágico dessa menina ter sido baleada pelo irmão, mas ela não está responsabilizando o garoto. A opção traz apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Não há fatos diferentes no texto, somente a opinião dela sobre a tragédia e o fato das crianças terem tido acesso às armas. Ela usa muitos verbos para expressar a sua opinião e sentimentos, tais como I find it, que está destacado em vermelho, eu acho, I feel, mas embaixo ela fala I do feel that, então eu sinto mesmo que, um pouco ali mais em cima ela fala I'm not judging, né, eu não estou julgando,
Embaixo ela fala I wish, eu desejo, I hope, eu espero. Então ela está meramente dando a sua opinião, sem apresentar fatos que possam contradizer o que foi dito anteriormente na publicação. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Já havíamos destacado algumas palavras que dão um tom de indignação dela, como abhorrent, tragic shooting, potentially lethal, irresponsible, né? Então já dá um tom, de fato, de uma indignação por parte dela. Na letra E, nós temos reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. O último trecho, novamente, ela traz a sua esperança de que os legisladores façam mudanças, mas não menciona uma proibição. Olha lá, ela fala, I hope this doesn't have to happen several times for legislators to realize that something needs to be changed. Então, nesse caso, a opção correta será a letra D. Vamos observar a próxima questão. Essa última questão escolhida traz uma imagem. O que você observa nela? Talvez pareça um pouco de água derramada e um parafuso. O texto traz mais informações, especialmente as palavras car e oil. Carro e óleo. Já sabemos então que se trata de uma peça de carro e óleo derramado. Vamos ler um enunciado. Nesse texto publicitário são usados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place, qualquer lugar, e regret, se arrepender, à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto ou conservação do carro. Vamos dar uma olhada nessas palavras. Any place, em qualquer lugar. Regret, se arrepender. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Leve seu carro, o carro, para qualquer lugar, any place, para uma mudança de óleo, para a troca de óleo, e você pode se arrepender disso mais à frente na estrada, digamos assim. Então, aqui, as expressões any place e regret, a qualquer lugar, vai levar num lugar qualquer que você não tem referências, você vai se arrepender. Então, any place and regret vão nos dar a ideia de que você tem que fazer a escolha da empresa certa para o seu carro. Aproveitando a deixa da questão, queremos mostrar a vocês a importância de compreender o significado dos pronomes indefinidos some, any e no. Eles podem significar algum, algumas, qualquer, nenhum, dependendo de como se encontram na frase. Vejamos alguns exemplos. I have some books. Eu tenho alguns livros. Aqui eu não estou especificando 1, 2, 3, mas eu estou generalizando, eu estou de forma indefinida dizendo que eu tenho alguns livros. Did you buy any fruit in the market? Você comprou alguma fruta no mercado? Any fruit, alguma, qualquer uma. I have no money. Eu tenho nenhum dinheiro. Nesse caso, esses pronomes indefinidos podem vir separadamente, como vemos aqui, mas podem vir conjugados com outras partículas que vão adicionar ou modificar o seu sentido. No texto que acabamos de ver, o texto 3, nós temos um exemplo disso, e um exemplo importante que foi para a compreensão do texto. Take your car any place, you may regret it. Esse era o ponto-chave da propaganda que vimos. Então, take your car any place, nós temos a partícula any, como qualquer,
E nós temos a palavra place, lugar. Então, leve o seu carro, levar o seu carro para qualquer lugar ou um lugar qualquer, você vai acabar se arrependendo. Então, tá aí, percebam a importância de conhecermos essa partícula, essas três partículas, na verdade, some, any e no. Observe a tabela. Some pode ser conjugado com as partículas where, thing, one and body. Então, aqui nós temos some como algum, somewhere, algum lugar, something, alguma coisa, someone, alguém, assim como somebody também tem o sentido de alguém, algum corpo, né? Body seria corpo, alguém. O N, ele pode variar um pouquinho de significado se ele se encontrar numa frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Então, nesse caso, any, qualquer, anywhere, qualquer lugar, qualquer coisa, anything, anyone, qualquer um, anybody, qualquer um também. Any e o body tem sempre o mesmo sentido. O any no sentido de uma frase em que ele apareça interrogativo, a gente vai ter anywhere, em algum lugar, anything, alguma coisa, perdão, anyone e anybody no sentido de alguém. Any numa frase negativa tem a ideia de nenhum. Então, nenhum lugar, nenhuma coisa ou nada e ninguém. E o no, também usado em frases que dão a ideia de negação, embora sejam frases positivas, dá sempre a ideia de nenhum lugar, nada e ninguém. A gente não quer entrar em detalhes gramaticais com vocês, mas o que é principal aqui é perceber os sentidos, os múltiplos sentidos que essas expressões podem ter quando são unidas com outras palavras. Então, no caso, foi muito importante para a interpretação desse terceiro texto, quando a gente uniu any place no sentido de qualquer lugar ou um lugar qualquer. No texto 2, no texto 1 e no 2, elas também apareceram, observem. Vocês lembram que o texto 1 falava sobre Frida? Ele dizia assim, em um certo momento, She didn't try to fit into conventional ideas. Ela não tentava se encaixar em ideias convencionais. What makes someone or something beautiful? O que faz alguém, someone, alguma pessoa, or something, alguma coisa, alguém ou algo bonito. Mais embaixo a gente tem um exemplo aqui que era do segundo texto, aquele que falava sobre as armas e as crianças. How can anyone justify leaving guns lying around? Como que qualquer pessoa pode justificar deixar armas à solta, né? Assim, por aí. For legislators to realize that something needs to be changed. Lá no finalzinho do texto, se vocês lembram, ele dizia assim, que esperava que legisladores, né, as pessoas que fazem as leis, pudessem perceber que alguma coisa, something, precisa ser modificado. Espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês e até a próxima videoaula. Bye, bye!